Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Bom, adaptar, transformar e, sobretudo, conectar. Esses são os 3 pilares da Brivia. A empresa nasceu há 15 anos e atua na transformação digital de grandes marcas, como Petrobras, Banco do Brasil, Carrefour, Magalu, isso só para citar algumas. E hoje a gente tem o prazer imenso de receber presencialmente aqui no estúdio o Márcio Coelho, CEO da Brivia. Muito obrigada pela presença aqui. Que isso, prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. Veio de longe, né? Então, não é tão longe assim, né? 1 horinha de aeroporto. Eu diria que o incômodo maior é o ir até o aeroporto, né? Mas é apenas um voozinho. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Márcio, vamos explicar então qual é esse pilar, né, da Brivia e também falar o modelo de negócio que é a agência. É uma agência de estratégia. A gente pode chamar de startup? Não? Explica pra gente. Assim, o que difere um pouco a Brivia de uma startup é que o seu ciclo de crescimento, ele não é tão acelerado, ou, vamos dizer assim, é um bom ciclo de crescimento hoje, mas não tão acelerado e tão impulsionado por capital como é o modelo de uma startup, né? Mas enfim, somos um negócio produto deste momento, né, desse momento de transformação dos negócios baseado em tecnologia, onde a gente se posiciona como The Creative Smart Tech, ou seja, a gente reúne as competências de tecnologia e criatividade para ajudar os nossos clientes, as marcas dos clientes, a enfrentarem os desafios de transformação digital, né? Basicamente a nossa oferta é isso, um pouco de estratégia, um pouco de experiência e de comunicação, a junção destas competências para ajudar com que as marcas estejam cada vez mais preparadas para se relacionar com os seus públicos, né? Cada vez mais as agências, elas estão pensando em modelos de negócios, né? Em resultados também, e não só na estratégia de comunicação da marca. Isso acontece também com você. E como fazer esse crescimento acelerado de forma que não seja uma bolha, né, e um risco de estourar ali para frente, como a gente viu, por exemplo, crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Perfeito, acho que é boa a tua pergunta, porque justamente a Brivia, eu costumo dizer que ela é um produto do seu tempo, é um bicho que nasceu nesse cenário de transformação. A gente tem 15 anos e basicamente a gente nasceu impulsionado por esse processo de digitalização e transformação. Então, se a gente olha o mercado de comunicação hoje, o que a gente está vendo é uma grande transformação de como o mundo da publicidade, da comunicação vem se adaptando às necessidades de negócio dos seus clientes. É nesse cenário que a gente trabalha, ou seja, o nosso universo de oferta, de serviços, ele já nasce grande por a gente ofertar um pouco mais do que a solução de comunicação. Em tese, quando a gente está falando de uma solução de comunicação, o cliente tem lá já uma estratégia resolvida de como abordar o seu público, a gente está resolvendo um problema de levar essa mensagem ao público, né? A gente atua de uma maneira um pouco mais ampla, ajudando as marcas dos nossos clientes a explorarem as possibilidades de monetizar a sua relação com as pessoas com as quais elas já se relacionam, ampliando as possibilidades de negócio, qualificando os canais de experiência, mapeando a jornada de relacionamento, qualificando essa jornada e também fazendo comunicação, ativando essa proposta de valor evoluído. Então, assim, isso faz com que a nossa oferta de serviço ela seja mais ampla e naturalmente mais pertinente aos desafios de negócio do cliente. Então, o nosso crescimento junto dos nossos clientes, ele é um crescimento sustentado pelas oportunidades de negócio que esse cliente tem e pela sustentabilidade da geração de negócio. Eu diria que o que difere de maneira importante a nossa relação com os nossos clientes é nosso compromisso com a geração de resultado, né? O nosso negócio ele se perpetua e nós temos longos relacionamentos com clientes porque a gente está intimamente ligado ao negócio, ao desafio de vendas, ao desafio de encantamento do cliente, de engajamento do cliente, de lifetime value, que a gente fala, né, o tempo de relacionamento que a gente tem com o cliente. Então, esta proximidade e esta conversa de negócio faz com que a gente acabe tendo uma relação continuada e crescente com os nossos clientes. Márcio, você está dizendo, né, você é especialista em gestão. Hoje em dia, o marketing tem que ter muito de gestão exatamente por causa dos resultados esperados. Isso foi um processo que acelerou na pandemia, com a digitalização de tudo, mas pelo jeito a Brivia foi uma das pioneiras a pensar nesse sentido. É uma transformação de fato, e quando a gente fala transformar digitalmente uma marca, como executar isso na prática, né? Marcas que são consolidadas, por exemplo, como o Carrefour, que nem pensava em vendas online ou marketing de rede social, e hoje isso tem uma grande participação nos resultados também.
Sem dúvida. A gente atua, no caso do Carrefour, por exemplo, a gente atua com o Banco Carrefour, que é inclusive um negócio completamente novo para o Carrefour, que é um braço todo de negócio financeiro. Então, veja, é uma marca forte, percebida pelas pessoas, mas que passa a ofertar, a partir dessa relação de confiança, produtos financeiros. Ela está vendendo lá um cartão, no fim do dia um cartão, para consumir no próprio Carrefour, mas é um cartão de crédito que se monetiza a partir de uma relação de um produto financeiro. Esta é a grande transformação que a gente tem, né? Quer dizer, o potencial da tecnologia e, de certa forma, da comoditização de todas as indústrias faz com que marcas que têm um bom relacionamento com o seu público possam ampliar as suas relações e as suas oportunidades de negócio. A essência da transformação digital está aí, quer dizer, impulsionado por tecnologia. Hoje a gente tem acesso a qualquer tipo de produto. Dá para a gente dizer que o mundo é uma prateleira, né, acessível para qualquer organização. Então o desafio das marcas nessa jornada de transformação é compreender as expectativas dos seus públicos e a constante transformação dessas expectativas e responder em velocidade com produtos, com soluções cuja relação de confiança permitam que sejam monetizados. Então, a grande transformação que tem por detrás dessa coisa que se fala de transformação digital é uma transformação de comportamento, de leitura de comportamento e entrega de solução, mais do que produto, né, de solução. Porque hoje, vamos combinar assim, quando a gente fala, por exemplo, de produto financeiro que a gente falou, de certa forma todos os bancos têm produtos financeiros, as fintechs estão ofertando. O que diferencia? Diferencia é a relação, é a experiência. Você falou da monetização, claro, né? Usar a tecnologia em favor disso, comunicar ao mesmo tempo, vira um modelo de negócios. Mas aí vem o tempo, vem a rapidez. Você faz a leitura de dados e aí a solução tem que vir de uma maneira muito mais rápida do que antigamente. Antigamente que a gente fala o quê? De 2 anos atrás? Exatamente. Tá certo isso ou não? Tá certo, e assim, quando você fala 2 anos atrás, a gente já pensa, você pensou assim, 2 anos atrás? Será que 2 anos? Porque é tão rápido. Exatamente, antes a gente pensava assim, as coisas mudaram de 5 anos atrás, porque 10 anos atrás, esse intervalo de tempo que a gente fala sobre a mudança das coisas, e as coisas, vamos entender aqui, as coisas é como as pessoas interpretam os produtos, as suas relações com as marcas, esse intervalo, ele vem se tornando cada vez mais curto. Então é por isso que as empresas precisam estar cada vez mais preparadas para se reconstruir, se reinventar. É menos uma conversa de apertar a eficiência, porque a eficiência já se obteve no limite da extração de valor. As indústrias, de certa maneira, todas elas estão num nível excelente de performance, né? E muito mais se adaptar rapidamente à oportunidade. Qual o produto, é muito mais uma coisa de assim, para quem eu vou vender o que eu produzo e o que eu posso vender para quem eu me relaciono. E quão mais rápido eu respondo a isso. As agências, elas estão fazendo mais fusões, né? As agências, elas eram menores, sempre tiveram uma grande participação no mercado, mas o que eu sinto é que se fundir hoje é uma coisa natural e necessária para as empresas. Porque veja, a reflexão que você traz. Nós estamos falando aqui de um processo de transformação de velocidade e de múltiplas competências, né? Como adquirir estas competências em velocidade? Quer dizer, antes você falava de uma agência, tinha lá uma área de criação, uma área de planejamento, uma área de mídia, uma área de produção, talvez a gente endereçasse uma agência, né? Uhum. Hoje a gente precisa de uma área de dados, a gente precisa de uma área de tecnologia, precisa de uma área de conteúdo, a gente precisa de uma área de design de experiência, ou seja, a gente precisa de muito mais competências para que eu entregue o que o meu cliente precisa. Para que eu possa responder na velocidade que o meu cliente precisa, uma boa ferramenta de crescimento, nós mesmos usamos isso, quer dizer, uma vertente de crescimento nosso importante é de fusões e aquisições. A gente pode adquirir essas competências através de um deal de M&A, através de um negócio, né, de fusão e aquisição. Ou seja, mais rapidamente eu incorporo pessoas capacitadas para entregar uma nova competência. Bom, em 2020, eu achei muito interessante isso, eu queria que você falasse também. Vocês fizeram uma seleção de profissionais que reuniu 10 mil inscritos no mundo todo. Como é essa relação dos empregados, né, e vocês que são o empregador? Então, já um pouco antes da pandemia, coisa de 2 anos e meio antes da pandemia, a gente já trabalhava num projeto importante de trabalho distribuído, né? Mais do que trabalho remoto, trabalho distribuído. A diferença é que, com trabalho remoto, você pode ter uma pessoa trabalhando de um time, trabalho distribuído, você distribui realmente o trabalho, né, para N pessoas, estejam elas fisicamente reunidas ou não, né? Então é um pouco mais sofisticado que isso, mas a gente já trabalhava nisso, tendo pessoas espalhadas. Por quê?
Porque a gente acredita que, dada a velocidade de crescimento do nosso mercado, dado a quantidade de competências que a gente precisa empregar para resolver os desafios de negócio dos nossos clientes, a gente precisa ter mais acesso a pessoas. E às vezes você precisa de uma pessoa mega especializada num determinado assunto. Poxa, se eu puder contar uma coisa, se eu puder contar com o estado de São Paulo, outra coisa, se eu puder contar com o Brasil inteiro, e se eu puder contar com o mundo inteiro, não fica mais fácil de recrutar essa pessoa? O universo é maior. Então a gente se preparou para isso. Esse episódio, por exemplo, dos 10 mil candidatos, a gente fez uma campanha de lançamento de, na época, acho que eram 60 vagas para qualquer lugar do planeta, né? E aí, assim, tinha algumas vagas que tinham uma particularidade, obviamente que não são todas as vagas que nós vamos preencher com pessoas de qualquer lugar do planeta, porque não vai fazer sentido, a gente vai ter uma oferta próxima. Mas algumas vagas eram mais específicas, a gente queria poder contar com pessoas de outros lugares. E aí a gente colocou isso, né, deu uma certa publicidade para isso, usando ferramentas de publicidade digital e etc. Até porque vocês sabem fazer Até bem porque isso. a gente tem a obrigação de saber fazer bem isso. Boa. E a gente usou a propagação de redes sociais para gerar um movimento interessante sobre isso. E aí a gente teve um boom, né, e um problema, até um bom problema para processar esses currículos todos. Mas que foi uma evidência, inclusive, de uma ansiedade do nosso público, que os nossos colaboradores também são o nosso público, né, de terem modelos diferentes de trabalhar. Então, daquele episódio em diante, a gente vem avançando de maneira muito importante nesta lógica de poder contar com profissionais capacitados, estejam eles onde estiverem. Hoje, a gente não recruta mais em 90%, 95% dos casos, vinculado a uma base física. A gente recruta anywhere. Aquela cultura nômade que vocês Exatamente. já tinham, que é sistema híbrido ou não, ou pode ser à distância mesmo. Exatamente. Então, assim, somos hoje quase 500 pessoas, 460 pessoas hoje, talvez. E digo hoje, talvez, porque hoje estão aumentando as pessoas. Então, estão todos os dias aumentando as pessoas. Essas pessoas estão espalhadas em mais de 60 cidades, em mais de 5 países diferentes, justamente porque a gente ampliou, quebrou essa fronteira, né? É claro que isso não pode ser uma coisa feita assim, aleatoriamente, né? A gente se preparou para isso, a gente tem processos de trabalho, ferramentas de trabalho que nos dão condição de operar e atender bem o nosso cliente, estejam as pessoas onde estiverem, né? A pandemia foi um impulsionador importante, né? Porque algumas empresas, alguns clientes nossos mesmos tinham muita restrição a esse tipo de movimento e foram obrigadas a embarcar nessa jornada, então isso acelerou muito o nosso processo de nomadismo, vamos dizer aí, né? Mas a gente vem avançando neste raciocínio em abraçar esse desafio, né? Quer dizer, não se trata de tentar voltar no tempo, a pandemia passou, é tentar voltar para a condição anterior. Não, a gente acha que isso aqui é um caminho a ser explorado de evolução e que nos traz muitos benefícios, né? Então, é algo que a gente realmente está incorporando cada vez mais como cultura, e a gente chama isso de cultura nômade. Inclusive, a gente está lançando uma coisa muito bacana, que é o Be Nômade, que é um programa interno onde a gente aporta um volume de recursos, nossos profissionais se candidatam para fazer uma jornada global, ou seja, você tem, por exemplo, você quer fazer uma ida para os Estados Unidos e quer fazer jornalismo de lá e fazer de Nova York, de Chicago, enfim, você submete a um projeto, né? Se tivesse, enfim, né? Vamos dizer que a gente possa... Se eu estivesse com você, se nossa tivesse agenda conosco, mas Brivia. quem sabe a gente não pode fazer isso na Record, quem sabe, né? Então, assim, a gente submete isso e você vai nos emprestar, vai continuar trabalhando com a gente, fazendo a sua pauta de trabalho normal, remotamente, mas vai ainda nos dar uma contrapartida maior. Você vai trazer um pouco de conteúdo para a gente do que você está vivendo naqueles locais. Essa história o conceito de diversidade, em essência, é diversidade de repertório, né? Cognitiva, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa do mais variado tipo de pessoas com o mais variado tipo de experiências para que a gente possa construir as melhores soluções para os nossos clientes. Incentiva a renovação do próprio profissional, né? Márcio, vamos falar um pouco de você? Eu sei que você é formado em administração de empresas, especializado em gestão. Como foi a sua entrada no marketing e nesse mundo da tecnologia? Perfeito, muito bom. Eu costumo dizer primeiro que eu sou um engenheiro frustrado, porque na verdade eu cursei engenharia durante um bom tempo, parei a engenharia, fui para a administração, concluí a administração, me especializei em gestão, enfim, aí fui me conectando ao mundo de marketing. Como é que eu me conectei ao mundo de marketing? Na verdade, eu vim pela porta de tecnologia, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia, primeiro ligado às áreas mais consultivas, técnicas mesmo, depois me aproximando um pouco mais das áreas de negócio, né? Ou seja, de suporte a vendas e tal.
gestão de processos de venda na área de tecnologia para empresas de tecnologia, lá atrás com tecnologia Microsoft, enfim. E à medida que o mundo da tecnologia foi evoluindo para essa coisa da internet, né? Então já tenho uma boa jornada, vamos assim dizer, lá atrás quando a gente começa a ter essa coisa da conexão das empresas na internet, da tecnologia para a internet e tal. Que aí, ano foi isso? Foi estamos falando aí 10 de anos? um pouquinho mais, uns 20 anos atrás, 20? 20 e poucos anos atrás, que a gente começa a ter... Para quem é do mercado, 20, né? Para o leigo ou que viu depois do resultado disso, para mim, a minha ideia era 2010, mais ou menos. Não, a gente tem aí, desde anos 2000, a gente começa, né, a ter esse movimento de internet, etc, etc. E aí a gente começa a ter as empresas desenvolvendo tecnologia para exporem os seus dados, suas informações na internet, os primeiros websites, etc. E eu começo no negócio aí. Lá atrás a gente construía interface para sistemas das empresas, levando informações dos sistemas de gestão das empresas para os seus clientes na internet e tal. E aí começa um contexto novo de interface, né? Ou seja, dessa troca de informação que é comunicação, mas também um pouco de software, de sistema. Começam esses conceitos que a gente fala de experiência do usuário, né? Interface do usuário, essas coisas que não são tão usuais num telefone celular hoje, mas que lá atrás eram rudimentares, né? Então aí eu embarco no mundo mais conectado com o design, né? E do design para a comunicação, aí foram alguns pulinhos, né? Alguns pulinhos rápidos. Vamos dizer, eu comecei o meu primeiro negócio que fracassou, assim, né? Que quase quebramos, mas aí pivotamos, para usar uma palavra do momento, para um negócio mais de marketing digital. Fundimos 5 pequenas empresas, criamos a Brivia a partir dessa fusão, compramos uma 6ª, uma 7ª, vendemos o controle, recompramos. Enfim, vemos num processo de crescimento, não só de crescimento do negócio, mas também de fusões e aquisições, enfim, navegando nesse contexto de união de marketing, tecnologia, design, né, para a construção de coisas para a internet. À medida que o mundo de internet vai se tornando mais midiático e a gente vai tendo os fenômenos das redes sociais, etc., a gente também vai avançando para essas áreas de conteúdo, e aí a gente vai tendo essa coisa dos dados sendo também uma competência importante, então a gente avança também para essa coisa de dados como uma ferramenta transversal que apoia as organizações. Minha carreira vem caminhando, né, nisso. Eu venho de uma área técnica, mas sempre gostei de negócio, sempre gostei de vender, né, de ajudar no processo de venda. E aí eu vim construindo com os meus sócios esse negócio, nos adaptando, na verdade. Eu gosto de dizer que, assim como o indivíduo, a gente vai aprendendo o tempo inteiro, o nosso negócio também foi aprendendo, né? E eu fui construindo a minha carreira nesse processo de aprendizado, de construção de um negócio que hoje tem um relativo sucesso, no sentido de que atende grandes clientes e cresce constantemente. Assim que eu venho. Aí, obviamente que o caminhar, inclusive, para a administração, para a gestão, foi um pouco da consequência das dificuldades de empreendedor, né? Eu precisava aprender um pouco com a academia também como dava sustentação para este crescimento. Me ajudou bastante, né? Depois fui para uma especialização em gestão para refinar um pouco mais desses conhecimentos. Enfim, e aí hoje a gente segue aprendendo das mais diversas maneiras, né? Você fez uma linha do tempo aqui, né, do que aconteceu com a internet, com as empresas e depois esse perfil de usuário e até chegar a essa leitura de dados que as agências fazem. Quais são os próximos passos? Já dá para imaginar, assim, próximos passos que a gente diz esse ano e o próximo, talvez? Acho que assim, existem muitas coisas se consolidando neste momento, né? Muitas coisas se consolidando. Então, eu acho que essencialmente, na minha forma de ver, existe um processo os próximos passos estão ligados a esses novos modelos de organização de empresas, olhando para o nosso setor aqui de marketing e tecnologia, que venham a responder melhor ao que os clientes precisam de fato, né? E que nesse território que a gente se posiciona. É claro que, na paralela disso, a tecnologia ela segue evoluindo de maneira brutal, né? Então, de um lado, como negócio, eu acho que há uma consolidação
e existem marcas como a Brivia que estão muito presentes e cada vez mais representativas no mercado e junto aos seus clientes, né? E isso eu acho que é uma tendência que a gente venha ver essa consolidação de marcas importantes, ajudando o mercado a se desenvolver. De outro lado, existe uma constância de transformação tecnológica, né? De inovação. Então, as pessoas normalmente perguntam assim, mas tudo bem, mas qual será a próxima grande tecnologia? Né? E as criptomoedas, e a blockchain, e o metaverso. Se a gente der um passo para trás e olhar isso como um todo, isto será uma constância sem sombra de dúvida. Isso que eu digo é esta mudança constante de ferramentas e de possibilidades. O mais importante é que a gente tenha as organizações preparadas para se adaptar e fazer aquela coisa que a gente falava antes, assim, de se adaptar à expectativa do cliente, usando essas ferramentas tecnológicas, tendo os bons parceiros para ajudá-las nessa jornada e aplicando essas possibilidades às suas realidades de negócio de maneira pertinente e relevante, né? Então, não há dúvida que nós teremos, nos próximos estágios de evolução desse mercado de tecnologia e de marketing, impactos importantes. O metaverso tende a ser potencialmente algo transformador. As novas gerações serão consumidoras dessas abstrações. Que ainda nem é o formato que vai ser, né? Os especialistas em tech falam que o metaverso ainda está nascendo, que não é isso, que NFT é até mais consolidada, se você olha num futuro próximo, do que o próprio metaverso. Exato. Vamos dizer assim, aquilo que está embarcado nesse raciocínio de Web 3.0, que é toda uma infraestrutura nova, novas possibilidades, tem muita coisa incipiente ainda, mas que deve ser testada, que deve ser observada, porque se a gente voltar aquele pensamento, a expectativa do meu cliente está mudando, eu tenho possibilidades de monetização aqui, será que eu não deveria estar preparado para responder com certas coisas? Ninguém imagina que, sei lá, agora a gente vai deixar de consumir um determinado produto para mergulhar numa experiência imersiva do metaverso, vai substituir essa coisa, uma coisa pela outra, assim, né? Acho que não é muito por aí, mas certamente existirão aplicações destas tecnologias que para algumas indústrias podem ser relevantes e podem ser um diferencial importante, dependendo do seu público. A indústria de games não há nenhuma dúvida de que... Já começou. Né, já é consolidado, exatamente, né? é uma realidade. Já é uma realidade. Exatamente. Então, assim, as criptomoedas se alavancam muito neste universo. Então, você vê, faz sentido, né, que a gente tenha essas conexões aí. Então, agora, como é que eu estou preparado para responder se a oportunidade bater à minha porta? Eu preciso testar isso. Então, isso cada vez mais será a realidade das organizações. Viver em beta, como a gente diz, né? Eu preciso ter o meu negócio aqui, eu preciso ter a sustentabilidade dele, a eficiência dele, mas eu preciso aprender a desenvolver novas coisas, a testar novas coisas com velocidade e me relacionar com o meu cliente, com o meu consumidor, com o meu parceiro, também nesta dinâmica. Inclusive numa dinâmica clara de que estamos testando junto coisas, né? Acho que essa é uma evolução muito positiva, eu acho, sabe? Assim, porque é uma relação mais franca, né? Estamos aqui trocando e aprendendo juntos. E realmente abre uma possibilidade para um novo que é desconhecido ainda. Exato. Um território mais fértil, isso, né? Mais fértil. Mais fértil, porque à medida que, quer dizer, as expectativas, e isso é uma mudança importante da transformação digital. A gente tinha... num programa como estamos aqui, a gente tem uma preocupação grande com a produção e com o fato disso estar bem no palco, não é isso? Quer dizer, o mundo que a gente vive hoje é um mundo mais afeito aos bastidores, mais afeito à tranquilidade de lidar, inclusive, com a produção de conteúdo, com uma certa desconstrução disso. Exatamente. Né? Porque as pessoas gostam dessa coisa de viver o processo em si, de ver a verdade em tudo que está ali. Lembra o jornalismo antigamente? Era uma coisa formal, hoje em dia é um bate-papo, a gente está aqui, a gente conversou um pouco antes de entrar no ar e é a mesma conversa que a gente está tendo, como a gente fala, em on, né? Exatamente. E aí as pessoas vão sentindo uma proximidade maior com isso. Então, a expectativa das pessoas em relação às empresas também é isso. Quer dizer, é mais a verdade daquele processo como um todo. A gente vivia antes uma reserva de conhecimento e o valor era alavancado nessa reserva de conhecimento. Hoje é possível dizer que todo conhecimento, todo mundo está, se não está à disposição, está a vírgulas de estar à disposição, não é mesmo? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu queria te agradecer por esse bate-papo, foi muito bom, e por você ter vindo até aqui conversar com a gente. Obrigada, viu? Imagina, é um prazer, conte comigo, quando quiser bater um papo, estamos aí. JR Trade sempre à disposição.
E você já sabe, toda quarta-feira tem episódio novo às 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Eu te espero na próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Tchau, tchau.